Bom dia! Vamos lá para mais uma reflexão hoje, de mais um dia da novena, né? Do livro 9 Meses com Maria. E hoje, dia 28 de março, eu coloquei aí nos stories, né? Já coloquei a foto hoje do texto, para quem ainda não tem, né? E quiser acompanhar. E o que hoje, né, essa novena traz pra gente? A história hoje, Nossa Senhora está narrando ali no livro, né, a ansiedade dela de precisar ter que contar para José, para aliviar o coração, né? Eu preciso compartilhar com alguém essa história. Já tem 4 dias que o anjo apareceu para mim, e isso diz respeito a ele também, e eu preciso falar com alguém. Eu preciso ter o apoio de alguém. Então, essa era a demanda inicial dela, né? Mas só que Nossa Senhora só conseguiu ter essa noção do que era importante para ela quando ela começou, porque desde o início ela tem essa questão da coerência, como a gente viu ontem, né? Essa questão da coerência. Se a gente trouxer para os dias atuais, né, numa situação que a gente está vivendo, uma situação que a gente precisa tomar uma decisão e arcar com as consequências dessa decisão, vamos imaginar, né, como que normalmente a gente ficaria. Né? A gente sempre foca em ter garantias das consequências daquela decisão, ou daquele comportamento, ou da atitude que a gente vai ter. Né? A gente quer sempre ter certeza do que vai acontecer para não dar um passo em falso, para que a gente possa ficar bem na situação, agradar todo mundo. A gente sai muito fora da gente na hora de fazer a decisão. Oi, Rê, bom dia. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba não ouvindo a nossa real necessidade. A gente fica muito tempo, gasta muito tempo pensando o que fazer, como fazer, gasta uma energia danada prevendo várias situações, inclusive caóticas, né? Várias situações catastróficas do futuro, entra no looping de ansiedade e não consegue olhar para dentro de si e entender qual é a sua real necessidade. Então hoje aqui a palavra de ordem é coerência ainda, sempre, mas autoempatia. O que significa autoempatia? Olhar para dentro de mim, olhar a minha real situação, escutar o que eu preciso hoje com essa situação, com esse contexto. Qual é a minha real necessidade diante desse contexto? Do que eu preciso dentro desse contexto? Soltar um pouco a garantia do resultado e focar um pouquinho no que eu quero. Porque aí sim, eu vou começar a ter atitudes de ir atrás daquilo que eu necessito, independente do resultado. Entrar em contato com a minha necessidade real, com a minha vulnerabilidade, com o meu sentimento, com aquilo que eu estou vivendo hoje, o que eu posso me oferecer com as minhas atitudes. Né? Então, qual foi a atitude de Nossa Senhora? Entrou em contato com ela mesma nesse momento, entrou em contato com a real necessidade dela, quando ela fala, eu preciso partilhar isso com alguém, ele faz parte dessa decisão e o que eu mais quero é poder ter o apoio dele. Então, nesse momento, eu preciso de apoio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o meu coração e vou atrás daquilo que eu preciso. Será que é garantia de que eu vou ter, sim, esse resultado? Não, não é garantia. Mas eu preciso ter a coerência de entender qual é a minha necessidade e de que as minhas atitudes sejam em busca de atender às minhas necessidades. E não necessariamente de estar bonita na fita, de ter garantia de resultado, das coisas saírem como eu planejei. E se não planejei, se planejei A, se planejei B, eu tenho já saída para tudo. Ou seja, dessa forma eu não consigo me conectar com o que eu preciso. Eu não consigo me conectar com a minha necessidade, com aquilo que é importante para mim, com aquilo que Deus tem para mim, ouvir, né, a voz de Deus falando dentro de mim. Porque assim a gente consegue ter contato com a nossa necessidade, é quando a gente para ouvir e para falar, mas o que é que eu mais quero? Quando a gente não faz isso e fica em busca desse bendito controle, é quando a gente começa a meter os pés pelas mãos, né, e começa a entrar num ciclo de auto-boicote. Então, o que ela poderia estar pensando? Ela entrou em contato com a vulnerabilidade dela, sim, o que ele pode pensar, né? Nós somos noivos, eu estou grávida do Espírito Santo, vou contar essa historinha para ele, eu estou pedindo para que Deus fale com ele, prepare o coração dele para que ele possa acreditar no que eu vou dizer, porque realmente é uma história difícil, trash, da gente chegar lá para, né, contar para o outro, é uma notícia difícil de você dar, de uma decisão que você tomou.
Então vamos pensar, como é difícil, né, ter isso. E a gente pode começar a querer fazer planejamentos e olhar para aquilo tudo e falar assim, mas o que que ele pode pensar sobre mim, né? O que que ele pode fazer comigo? Então deixa eu, né, começar a planejar situações fora que acabam muitas vezes nos afastando daquilo que a gente mais precisa. Ela poderia contar essa história pela metade, ela poderia contar essa história com outro viés para que ele acreditasse nela. Poderia contar essa história, eu não quero que ele olhe para mim e sinta pena de mim. Né? Então eu quero. Tantas coisas a gente esconde a nossa vulnerabilidade, né? A gente se esconde isso para poder não ser machucado, né? E na verdade a gente afasta da gente aquilo que a gente mais gostaria de receber. Então entrar em contato com isso, né? Mostrar minha vulnerabilidade é ter muita coragem, é um ato de coragem, é um ato de proatividade na minha direção, é um ato de fazer um movimento que vá favorecer aquilo que eu mais necessito. Então a palavra de ordem hoje é essa, né? Precisamos pensar sobre a autoempatia dentro de uma situação que a gente às vezes se cobra tanto e se pune tanto. Ah, por que que eu fiz, meu Deus, e agora eu tenho que consertar, e agora tem que dar o resultado X, agora tem que ser assim. Respira, se acalma, entra em contato com você, com o seu propósito, com aquilo que, né, que foi importante para a sua decisão, aquilo que levou você a tomar aquela decisão. Olha para isso, se acolhe, veja o que, que você necessita e busque isso verdadeiramente. Ela, no caso aqui, precisava muito de ajuda e de apoio. E foi o que ela foi fazer, né? Dizer toda a verdade para que ela pudesse, né, de alguma forma, ter esse apoio. Mas mais no sentido da coerência. Eu fui verdadeira e eu fui coerente com o que eu sinto, né? E eu tô indo em busca de apoio. Se vai ser você, que é quem eu acho que é a primeira pessoa que precisa saber disso, e é uma pessoa em quem eu confio, eu vou ficar muito feliz. Mas se não for, eu vou ter que ir atrás de outro apoio. Então é isso, vamos ouvir nosso coração, e inclusive aqui fala, né? Contar com o apoio daqueles que amamos é imprescindível para nos sentirmos fortalecidos. Então não tenha medo de pedir ajuda. Então lembre-se disso. Colocar sua vulnerabilidade para jogo é um ato de coragem, né? E vulnerabilidade não é fraqueza. Inclusive é na vulnerabilidade que a gente encontra a nossa força. Então fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês. Hoje é domingo de Ramos. Que vocês aproveitem aí o domingo de vocês e fiquem com essa reflexão. Vamos colocar isso em prática. Grande beijo.